O apóstolo Paulo, ele fala assim, né, que ele não só ministra a palavra, através da palavra acontece de tudo, né, com relação ao reino espiritual, ao reino de Deus, é pela palavra. A palavra tem poder, a palavra é viva, amém? A própria palavra em Hebreus, ele fala assim, que a palavra de Deus é viva, amém? Então, se ela é viva, e ela cair em terreno fértil, amém? E aí, está preparado? Está preparado? Se a terra estiver boa, a palavra é viva, e se cair aí, não tem como não nascer, amém? Glória a Deus, né? Então, vamos para a palavra, que a palavra, ela realmente é tudo na nossa vida, e Jesus é a palavra, amém? É o verbo que se fez carne. Às vezes a gente não tem muita profundidade na palavra, às vezes, né, a gente passa meio que superficial, né? Foi como um pastor uma vez falou lá de Goiânia, ele disse assim, eu pensei que eu tinha amizade, né, na igreja com todo mundo, mas as minhas amizades eram superficial, é só de cumprimentar, só disso, aquilo. Ele percebeu isso na vida dele, e assim pode acontecer com a igreja, né, da gente ser superficial, né, tá em Jesus, mas sabe, você tem que parar para ouvir Jesus, você tem que ler a palavra, você tem que buscar a palavra é que pode fazer algo para você, amém? Então, é isso, a palavra é viva. Sabe, irmãos, eu quero tentar ser breve, mas se alguém dormir na cadeira, eu acordo você, amém? Tá bom? Aqui não tem lugar alto, né? Não vou precisar ressuscitar ninguém, que nem Paulo fez, né? Eu vou só acordar você, né? Amém. Irmãos, olha, o título dessa palavra, até para eles colocarem lá, e você também saber, morte ou vida. Morte ou vida. Sabe, a minha história é uma história de muitos testemunhos, mas eu vou só te dizer naquilo que eu era mais escravo. Eu bati 6 automóveis, 6. Alcoolismo. Só 2 eu perdi os carros totalmente. 2 carros 0 quilômetro, para você ter uma ideia. E você pensa que eu não tinha o desejo de deixar, né, o alcoolismo? Claro que eu tinha. Estava me destruindo, né? Eu estava me destruindo, eu olhava para o espelho, para mim mesmo, e até eu desafiava eu mesmo no espelho. Você não é homem não, rapaz, né? Que negócio é esse? Está acabando umas pingaiadas dessa daí, umas bebidas dessa aí, está acabando com a sua vida, você ainda tem 20 anos, rapaz. Deixa de ser besta, rapaz, levanta daí, rapaz, vai, toma uma posição, seja firme, seja forte, rapaz. E aí eu enchi o peito, né? E no outro dia, quando chegava aquele horário, aí vinha a batalha, vinha a luta, e voltava a beber. Sabe, eu voltava a beber, e eu odiava aquilo, não queria mais aquilo, mas eu não tive ninguém para falar, para me dar uma solução, para mostrar, sabe, quem poderia me ajudar. Não tive naquela época. Como eu gostaria de ter tido alguém que encostasse e falou, vem cá, eu vou te mostrar a tua solução. Está vendo aquela cruz ali, ó? Jesus morreu para você, e eu te digo que só Ele pode te libertar. Se não for Jesus, não tem homem, não tem sistema, não tem dinheiro, não tem nada que pode libertar um homem, a não ser o sangue de Jesus. Aleluias, aleluias, não é verdade? E Jesus não fala assim, né? Primeiro você dá o dízimo, né? E depois eu te liberto. Jesus é bom demais, irmão, né? Jesus fala assim, Ele liberta você de tudo, não te cobra nada, entende? Então eu tive muitas lutas, basta dizer que foram 6 automóveis. Não morri
Não é porque eu sou teimoso, não, irmão. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Ele não fez você por acaso. Tem um propósito. Ele quer reinar em você. Amém? Por isso Ele habita dentro de você. Glória a Deus. Eu queria começar ali em Gênesis. Nós temos três assim, apontamentos para essa palavra. Começa em Gênesis lá, que todos nós conhecemos, mas a gente vai precisar conhecer. Chega lá. Em Gênesis capítulo 2, só vou ver um versículo, porque todos nós, eu acredito que já conhecemos bastante essa palavra. Tem visita aqui hoje? Quem é visitante hoje? Aqui? Está fazendo uma visita, levanta a tua mão aí. Fica com vergonha não. Tem algum visitante? Tem ali. Deus te abençoe, viu? Tem mais alguém visitante aí? Levanta a tua mão. Aí, amém, glória a Deus, né? Amém, bem-vindo, amém? Para aprender um pouco mais da palavra. Todos nós, eu estou aqui para aprender, você também está aqui para aprender a palavra. Amém? Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim: falou Deus para Adão: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui tem um decreto de Deus, né? Deus deixou bem claro para Adão, e aí então ele falou: pode desfrutar de tudo, menos daquela fruta, menos daquela árvore, porque se você comer daquela árvore, você vai morrer. Está decretado a morte. Amém? Bom, você sabe com quantos anos nasceu Adão? Quantos anos nasceu Adão? Ninguém sabe, né? Porque Deus tomou do barro. Deus não precisou dar uma madeira para Adão. Não, nenê, né? É para você dormir, né? Não, ele nasceu adulto. Mas não sei com quantos anos ele nasceu. Mas para Deus falar o que falou para ele, já cresceu já com uma mente já bem consciente e como quem adulto. E Deus fala isso para ele: olha, você pode desfrutar de tudo, mas eu vou deixar aqui uma ordenança para você, eu vou deixar aqui uma ordem para você obedecer, uma ordem de obediência. Essa ordem é obediência, é fidelidade, é amor, é tudo, né? Amém? Nós podemos fazer uma classificação assim. Então você veja bem, Deus ordenou. E aí no capítulo 5, vamos dar uma olhada? Presta atenção, porque numa palavra só Deus pode despertar você. Amém? E ele fala assim, no capítulo 5, aí mesmo, versículo 5. E foram os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Quando será que Adão comeu aquele fruto? Quantos anos será que tinha ele quando comeu aquele fruto? Não sei também, que a Bíblia não aponta para isso. Mas a Bíblia aponta para 930 anos, aí veio a morte de Adão. Sabe, para quem não conhece a Bíblia, ainda bem que nós conhecemos, para quem não conhece a Bíblia, fica meio complicado, porque parece que a Bíblia entra em contradição, não é verdade? E aí o que acontece? A morte de Adão, Adão estava morto e não sabia. Adão estava morto espiritualmente e não sabia. Ele morreu aqui quando ele está se referindo. Esse apontamento aqui é para a morte física. Mas Adão já morreu lá no Jardim do Éden. E durante muitos anos, escravo do alcoolismo, eu nem sabia que eu era morto. Eu nem sabia que eu tinha morrido. Para mim eu estava vivo. E estava mesmo, mas como Adão, na carne. Mas morto, fiquei como Adão, recebi a herança de Adão. Morte espiritual. O que é morte espiritual? Separação de Deus. Tanto que Deus tirou o homem do Jardim do Éden, e agora já o homem não está mais com Deus. Mas como estava, com aquela intimidade, né? Certo? E aí o homem, eu também não entendia. Ninguém explicou para mim. Olha,
Você está morto espiritualmente. Você está vivo fisicamente, está até bom, é um rapaz jovem, tinha uns 20 anos, só que você está que nem Adão, você morreu, cara, morreu lá em Adão. Por isso que, então, eu não conseguia entender como que eu poderia sair do alcoolismo. E isso, tem muita gente tanto envolvida, você já esteve envolvido com tantas coisas que você sabe já disso. Então, primeira coisa que um ser humano precisa saber, que ele morreu no Jardim do Éden. Sabe, é uma forma de você entender por que Jesus veio ressuscitar a sua vida. Por que nascer de novo, se eu já nasci? Não é verdade? Por que, Jesus, se fosse você no lugar de Nicodemos, por que eu vou nascer de novo, se eu já nasci? Se eu fosse eu com 20 anos, né? Jesus estivesse falando comigo, né? Eu ia falar com ele, por que eu já nasci? Não, você já nasceu fisicamente, mas espiritualmente você vai nascer agora. Então, por isso que eu disse ali, aquela hora, aquele momento, né, no começo, talvez alguém aqui, ainda Jesus nem reina ainda na sua vida. Se não reina, pode reinar hoje. Amém? Se não reina, pode reinar hoje. Ah, quem dera, né, eu tivesse vindo a uma igreja, mas era resistente à igreja, né? E aí então eu pudesse ouvir uma palavra como essa. Amém? Ah, agora eu estou entendendo, eu estava morto, não, espiritualmente, então eu estava separado de Deus, eu não estava compreendendo as coisas de Deus, eu não entendia nada a respeito de Deus, eu ia até, era resistente a Deus, eu até, sabe, entende? A morte é terrível, irmão. A morte foi o grande problema do homem. O homem está vivendo o que está vivendo hoje, está colhendo o que plantou lá no Jardim do Éden. Entende? A morte trouxe falta de entendimento, distância de Deus, falta de amor, falta de entendimento, falta de aceitação, falta de conhecimento. Foi o que o pecado fez. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Então eu não entendia. Eu tentei várias coisas, né, para me largar do alcoolismo, né? Às vezes tem pessoas que vai buscar até outras coisas aí escondidas, né? Outras coisas espirituais, entre aspas, que é espiritual mesmo, mas é das trevas. Para poder parar com isso, parar com aquilo, para ganhar uma namorada, um casamento, não é verdade? Então, enquanto nós estamos mortos, enquanto o ser humano está morto, está perdido. Enquanto ele está morto, ele não tem entendimento para nada. Amém? Mas, glória a Deus, espero que ninguém esteja morto aqui ainda. Mas se tiver, não tem problema não, Jesus está vivo ainda. Amém? E vai continuar vivo. Ele pode ressuscitar você dentre os mortos. Amém? Eu creio que essa palavra é uma palavra de exortação e de evangelismo ao mesmo tempo. O profeta tem um pouco disso, né? Então, você veja bem, ali, ele dá a ordenança, ele morre, e depois ele morre, parece que entra em contradição a palavra, mas ele está se referindo à morte espiritual. Agora, abre lá em 1 Coríntios, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um homem, vamos dizer assim, bem cotado na Bíblia. Um homem, são dois homens que aparecem muito na Bíblia, é Moisés e Paulo. Não quer dizer que eles são melhores do que Jeremias, do que Isaías, do que o apóstolo Pedro. Todos nós não somos nada. É Deus em nós, é tudo. Amém? Mas nós não somos nada. Se a gente entender que nós não somos nada, aí você cresce. Aí você cresce. Agora, enquanto a gente estiver com a ideia de que eu sou o cara, não adianta. Vai para o lamaçal de novo. Vai para as trevas. Vai para a luta. Vai para a batalha. Vai não sei para onde, mas vai com Deus você não está. Amém? Então, seja humilde. Aceita a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm uma visão errada da humildade, o que é humildade e o que é a simplicidade. Tem pessoas que são simples, né?
Simples. Eu, por exemplo, para mim tanto faz se eu andar com roupa nova, para mim tanto faz, eu não ligo para essas coisas. Sabe, nunca liguei para essas coisas. Para mim tanto faz. Se eu estou de carro novo, não estou, se tiver, amém. Se não tiver também, para mim tanto faz. Então, assim, eu penso que eu achava que eu era humilde. Que havia em mim humildade, porque eu olhava para mim nessa visão. Isso é simplicidade, irmão. Tem nada a ver com humildade. Humildade é obediência. Quer ver se você é humilde? Se você obedece. Quer ver se você tem esse fruto na sua vida? Humildade? Se você obedece. Obedece? Obedece teu marido? Obedece sua esposa? Eu digo no sentido, né? Comunhão, né? Obedece seu patrão? Obedece os pastores? Então, se você obedece, isso é vestígio de humildade. Amém? Simplicidade, tudo bem. E também quem não é simples, gosta de, tudo bem também, tudo bem, o problema é seu, né? Não é meu. Né? Você que está aí, né? Gosta disso, não tem problema nenhum também não. Às vezes uma pessoa, ela gosta de se vestir bem, ter carrão e tal, mas às vezes é mais humilde do que aquele que não tem nada. Então eu acho que a gente tem que aprender a ter humildade. Amém? Ter humildade é ter aceitação. Quando você tem humildade, você aceita a palavra. Quando você tem humildade, você aceita a correção. Quando você tem humildade, você é ensinável. Quando você tem humildade, as coisas se transformam, as coisas mudam. Entende? Né? Você apazigua tudo, né? Mas quando não há humildade, aí a ausência da humildade, aí vem o orgulho. A ausência do sol, vem as trevas. A ausência da humildade, vem o orgulho. Não é verdade? A ausência de Deus, vem as trevas. Né? Então, nós precisamos focar isso, ser humilde. Amém? Aceitar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Custe o que custar. Se tiver que custar a sua vida, é melhor você perder essa vida do que a outra. Perca essa para ganhar a outra. Não ganhe essa para perder a outra. Aquele que perder a sua vida por mim, né, achá-la-á. Aquele que querer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser ganhar, então perde. Amém? Tem que perder mesmo, perder o orgulho, perder tudo, acabar com o velho homem, destrói o velho homem. Você tem que ser contra o velho homem. Se tem alguém que você tem que odiar, é o velho homem. Entendeu? Mais do que o diabo ainda. É o velho homem. Se tem alguém que você tem que desejar que continue morto, é o velho homem. Entenda? Então pensa nisso, foca isso. Aqui não tem vez para o velho homem não, é só para o novo. Você tem que pensar assim. Você pensar assim, está pensando que nem Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim, ó. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele dá uma dica para nós aqui, né? Gloriosa, é uma dica pelo Espírito Santo, e a palavra foi quando ele existiu, e está existindo até agora, amém? Nós estamos aqui na presença da palavra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15. Não escrevo, ele escreve essas cartas para a igreja de Corinto, né? Não escrevo essas cartas para vos envergonhar, mas admoestai-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios, o que é aios, irmão? Mestres. Aio, a Bíblia, você tem que estudar. Aí você vai pensar que é aio, pensa que é alho, né? O que é aio, né? O que é aio? Então você tem que estudar, você não vai entender o que ele está falando. Tem que estudar para isso. Não, está falando de mestre. Ainda que você tivesse muitos mestres, Paulo está dizendo, né? No 14, né? No 4,14, né? Ele fala assim, porque ainda que tivesse o 15, 10.000 aios, 10.000 mestres em Cristo, não teríeis tudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Esse é o ponto
fundamental aqui. Creio que dessa palavra. Então Paulo, vou repetir, para nós memorizarmos melhor, porque são 2 versículos só, fácil da gente, né? Então, o 12, ele fala assim, o 14 e o 15. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestai-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios, 10 mestres em Cristo, 10.000 mestres em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Amém? Ele está falando aqui de gerar em Jesus Cristo. Quando a gente fala em gerar, na verdade, a gente pensa na gestão de uma mulher, né? Não é isso? Sim, ele está sendo gerado, mas Paulo tem um outro versículo bíblico ali, que ele mostra os 2 lugares, as 2 situações, né, vamos dizer assim, comparando mesmo, né, eu fiz uma comparação, né, você lembra quando Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer da água e nascer do Espírito, Nicodemos, e Nicodemos, ele, no seu intelectual carnal, né, porque ele era príncipe em Israel, irmão. Ele era um homem entendido das coisas que aconteciam em Israel. Era um homem que provavelmente teve acesso a escrever, a ler, a ter professores e tudo mais, porque ele era príncipe, certo? E olha que Israel até hoje é um dos melhores países do mundo em termos de medicina. Então, Paulo, ele fala isso nesse sentido. Então, ele fala assim no 14, não, o outro, né, 14, falei 14, 15, porque ainda que tivesse, então, porque eu vou gerar, é isso que eu fugiu da minha memória agora, ele falando de gerar, e eu tinha uma visão, que eu mudei essa visão, né, porque ela me deu o melhor entendimento aqui. Por exemplo, você quer ver uma pessoa que nunca nasceu de novo, ou ela ainda não foi gerada? Ela vem para a igreja, e ela volta para casa, mas não foi gerada. Você convida o teu vizinho para vir para a igreja, ele vem na igreja, mas ele volta e não foi gerado. Você já percebeu esse clima? Já percebeu, por exemplo, essa situação? Aonde a pessoa vem, mas ela não é gerada. Sabe que eu faço uma comparação, né, de um ato sexual entre, né, uma mulher e um homem para ter um bebê. Às vezes ele tem uma relação sexual, não nasce nada. Tem a segunda relação sexual, nasce nada. Terceira, nada. Parece aquele que está vindo na igreja e não acontece nada. Não é verdade? Não foi gerado ainda. Não foi gerado. Sabe, a Ana Paula Valadão, ela conta que ela fala, essa coisa de profeta é coisa de louco, né? Ela falando assim que ela querendo ter um filho, não conseguia ter filho, e aí quando ela está descendo uma escada rolante, está descendo o profeta e ela está subindo. A adoração sobe, o profeta desce, né? Para jejuar e orar, né? Aí o profeta chegou para ela e falou assim, olha, o filho que você está pedindo para Deus, ainda Deus não escolheu o espermatozoide. É brincadeira? O filho que você está pedindo, você não teve agora, porque eu não escolhi ainda. Eu vou escolher. Entre bilhões de espermatozoides, escolher você. Entende? Presta atenção nisso. Então, sabe, ele diz aqui, a Paulo está dizendo que é pela palavra que uma pessoa pode ser gerada. Sabe, gerada, a gente tem aquela visão de que é aquele novo nascimento. Não, gerada. Quando o espermatozoide entra no óvulo da mulher, pronto, gerou uma vida. Gerou ou não gerou? Gerou uma vida. Então agora começa, isso é o nascer de novo. Entendeu como é que é?
A pessoa vem para a igreja, ouve a primeira vez, a segunda vez, não desista. Se você não nasceu de novo, não desista de vir na igreja. A igreja é o lugar mais propício para você nascer de novo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe aquelas aves que faz imigração e anda 8.000 quilômetros, 12.000 quilômetros para um lugar preparado certinho, com todo o ambiente que Deus criou, para quê? Para eles poderem procriar. Fazer nascer filhote. A igreja é isso aqui, irmão. Amém? A igreja é isso aí, é uma incubadora. A igreja, sabe, é exatamente o ambiente melhor que você pode ter para você nascer de novo. Não dá para ficar sem a igreja. Você está entendendo? Assim como as aves saem na maior batalha, tantas horas, tantos dias, não sei quanto, para chegar no lugar, ali onde tem água, tem alimentação, e ali eles vão fazer a ninhada deles, para nascer mais filhote. A igreja é um lugar de nascer filhote. Amém? Você vem a primeira vez, não deu certo, calma. Vem a segunda vez, não deu certo, calma. Terceira vez, fecundou. Gerou o bebezão. Mas não está nem formado ainda, né? Agora vamos falar de formação. Amém? Gerou. Ainda não tem o zoinho, ainda não tem a boquinha, ainda não tem o narizinho, ainda não tem a mãozinha, mas gerou. Nasceu de novo. Oh, lugar bom é a igreja. Mas a igreja não é só bom para nascer de novo, irmão. Para ser gerado. Amém? Ela tem muitas outras qualidades que Deus deu para a igreja, não é da igreja, é de Deus. Qualidade para a igreja. Então uma delas é essa, a gente prega a palavra, e prega a palavra, e prega a palavra, uma hora vai fecundar. Por que eu botei relação sexual? Estou falando lícita, não estou falando de besteira aqui não. Amém? Lícita, né? É isso mesmo, quantos casais não teve dificuldade, tenta uma vez, né? E aí depois, Deus escolhe o esperma certinho, é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu escolhido. Um milímetro cúbico é mais ou menos esses 4 dedinhos juntos. 1 milímetro cúbico, se você fizer isso com o seu dedo. Sabe quanto esperma cabe aí dentro? 52 milhões de esperma. E ele pegou você. Ele pegou você. Às vezes Deus pega 2. Amém? Pega 5, 6. 52 milhões. E Ele escolheu a minha vida e a sua vida para viver com Ele. Deixa Jesus reinar no teu coração. Amém? Então nós vimos aqui que a igreja, ela é propícia para isso. Ela tem tudo para gerar um filho espiritual. Amém? Porque tem mestres, tem pastores, tem apóstolos, tem profeta, tem louvor, tem tudo. Às vezes você nasce no louvor. Amém? Tem tudo. Sabe, é como se você fosse para uma maternidade. A mãe vai para lá, tem tudo aqui, ó. Você vai ganhar o seu bebezão aqui, tranquilo, sossegado. Só que, quando você nasce de novo, é isso, você é uma vida, fecundou, entrou a palavra. Falar nessa questão, né? Jesus mesmo falou para os fariseus. Jesus falou assim para os fariseus: sabe por que vocês não me entendem? Aí eles falam assim: não, nós somos filhos de Abraão, vocês não me entendem porque a minha palavra não entra em vocês. Olha aí, ó. Não é a mesma coisa que o esperma? Se não entrar no óvulo, vai gerar? Então, às vezes, estamos até na igreja, gostamos da igreja, achamos que a igreja é o lugar melhor para estar, mas ainda não fecundou, ainda nem nasceu ainda. Mas continua. Amém? Porque quando chegar a tua hora, o Kairos de Deus, você vai sair daqui pulando de alegria e vai sentir como se realmente, agora sim, agora eu sei que eu sou filho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que a igreja faz. Aí o apóstolo Paulo vai para um outro texto,
E esse outro texto que o apóstolo Paulo vai, para você ter uma ideia, ele vai em Gálatas. Vamos lá em Gálatas, está aí um pouquinho para frente. Aí ele vai para Gálatas. Aí ele usa uma expressão diferente. Aí que o primeiro passo é você nascer. Mas não é aquela hora do parto, é nascer ali, na hora de fecundar. Amém? Foi o que aconteceu com a minha vida e com a sua. Eu espero. Né? Porém, aí agora o apóstolo Paulo escreve em Gálatas o seguinte. Gálatas 4:19. 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então nós temos a primeira fase, que é ouvir a palavra de Deus, porque todos nós somos gerados pela palavra de Deus, como filhos de Deus. Amém? Agora ele está falando, né, diferente. Agora a expressão do apóstolo Paulo é bem diferente, porque ele está, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora eu vou te dizer que tem uma parte maior ainda dentro da igreja, não só da Ágape, mas de todas as igrejas do planeta Terra, nesse quadro do apóstolo Paulo. Pessoas que não se desenvolvem. Está lá na barriga da mamãe, mas parece, sabe, não desenvolve. Não desenvolve, sabe, não cresce. Ele precisa ser formado. Então, quando nós já fomos gerados em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nascemos de novo da água e do Espírito, agora então nós precisamos o quê? Nós precisamos crescer, nós precisamos ser formados, nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Está pensando que igreja vai salvar você? Não vai salvar, irmão. Igreja nenhuma vai salvar você. Se você pensa que igreja vai salvar, assim fizeram os judeus lá naquela época, os hebreus lá, que eles pegaram e fez da igreja, do templo de Deus, a idolatria, como se o templo fosse, o poder estava no templo, que o templo fosse tudo o que eles precisavam. A igreja é o lugar de fecundar, sem dúvida nenhuma, né, uma vida espiritual. Amém? E aqui ela precisa ser formada. A gente tem que ter essa ideia, é muito simples. Tem que ser formada, né? Então você tem que alimentar esse bebezão, né, espiritual. Você nasceu hoje, tem que ser alimentado, você tem que comer, você tem que congregar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que aprender, você tem que ser ensinável. Entende? Senão não adianta nada. Porque você precisa, Deus fez você com um propósito. Ele não fez só gerar você e morrer. Não, Ele fez você, gerou você. Agora nós temos uma etapa, depois de gerado, você tem uma etapa, que é a etapa de se formar. Já viu se formar em faculdade? Começou a estudar. Agora vai se formar na faculdade. Agora tem que estudar, agora tem que aprender, para depois então exercer a profissão. É muito simples. Tem muita gente parada aqui, viu? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tem muita gente. A igreja, a maior parte da igreja está parado nesse versículo do apóstolo Paulo. Entende? Não tem vontade de crescer, não estuda para crescer. Eu vou te dizer, eu nunca gostei de estudar para profissional, para crescer, isso eu nunca gostei mesmo. Não gosto de ler, não gosto de escrever, não gosto de ler, não gosto de escrever. Para você ter uma ideia, eu nunca li um livro na minha vida. O único livro que eu vi na minha vida foi a Bíblia. A Bíblia eu gosto. Eu gosto porque eu sei que o Espírito Santo está em mim.
E quando eu estou lendo, ele revela. Não é um conto que o cara foi lá no mar lá, e ficou com o leão lá, e ficou com o elefante, ficou com não sei quem, sabe? E conta aquela história toda. Isso aí não me atinge nada. Mas quando eu começo a ler a palavra, e Deus faz, tum! Aí aquilo enche o meu ser. Aí eu fico assim maravilhado com a palavra, a revelação da palavra, sabe? Então, foi o único livro que eu li na minha vida, foi a Bíblia. E depois livros evangélicos, né? Aí que tem-se referência a Deus, né? Então, a minha cabeça, graças a Deus, ficou livre disso. Entendeu? Então, e eu sempre, como eu não gostava de ler e escrever, aí o que Deus fez? Colocou eu dentro de uma casa de recuperação. Aí era assim, de manhã, palavra. Depois do almoço, palavra. À noite, palavra. Aí depois eu ia embora. 3 vezes por dia, palavra. 3 vezes por dia, palavra. Ah, você não gosta de ler, não, né? Espera aí que eu vou arrumar um jeitinho de se ler a palavra. Aí eu não sabia pregar. Não sabia como pregar, eu falei, bom, vou ler a Bíblia. Pelo menos eu sei ler. Leio mal, mas leio, né? Amém? E comecei a ler a Bíblia e Deus começou a revelar. Oh, glória a Deus. Entende? Então, porque eu tinha a obrigação de ler a Bíblia, sabe? Mas eu não gostava de ler. O problema não era com leitura, mas eu aprendi a amar a palavra de Deus. Hoje eu gosto. Entendeu? O único livro que eu gosto é esse aqui. Então você precisa amar esse livro. Amar a palavra de Deus. Para você desejar, para você buscar, para você crescer. Amém? Porque Deus não fez você para ficar bebezão. Lembra que eu falei no começo, o bebezão? Você dá um pirulito para ele, uma nota de $100, ele vai pegar o pirulito. Tem muito crente assim. Você está entendendo? Muitos crentes que trocam as coisas de Deus por coisas do mundo. Meu irmão, misericórdia. Né? Pentecoste, se tiver lá um jogo de futebol, você vai ficar lá? Vai ficar lá para assistir o quê? Eu não sou contra futebol não, irmão. Eu já gostei, para mim não tem mais valor. Agora no Pentecoste eu quero estar. Vou buscar aquilo que edifica. Vou buscar aquilo que me dá vida. Vou buscar aquilo que realmente é verdadeiro, que preenche o ser humano, né? O espírito meu espírito, né? Agora eu vou ficar perdendo tempo. Se tiver, por exemplo, tudo bem, um jogo de bola aí, não está tudo tranquilo, tudo sossegado, tá? Então vamos lá assistir o jogo de bola. Não sou contra, mas eu vou deixar um Pentecoste, por exemplo, por causa de um futebol. Dá licença, meu irmão, né? Para de você ficar desejando essas coisas. Sabe, você está sendo gerado, desse jeito você não vai crescer. Você vai continuar carnal. Vai continuar na sua, sabe? Será que tem crente que assiste novela, irmão? Será que tem? Tem algum de vocês? Se tiver, misericórdia, irmão. Que Deus desça fogo nessa noite na sua casa. Não vale nada, irmão. Não presta para nada. Não ensina nada, só ensina coisa do capeta. E está lá assistindo crente, assistindo televisão. Devia Deus fazer o capeta aparecer ali, né, para ele na sala, né? E falar assim, olha, gosto quando você assiste televisão. Já pensou? Principalmente novela. Dá licença, meu irmão. Você está entendendo? É como se você estivesse comendo um prato de comida que não tem nenhum nutriente. Vai comer de bobo. Vai comer à toa. Não vai te fazer efeito nenhum. Não vai te dar nenhuma proteína, nenhuma vitamina, não vai dar nada. Então por que você está comendo um negócio desse? Não é verdade? Então você tem que aprender a comer aquilo que é verdadeiro. Tem que aprender a comer aquilo que é vivo. Tem que aprender a comer aquilo que vai te edificar. Vai fazer você de uma pessoa simples e também humilde. É disso que nós precisamos comer. Você não sabe o que acontece? Não cresce. Não cresce. Vai pegar o pirulito do diabo. Vai pegar o pirulito do capeta. Porque não cresce.
tem que crescer, para não ser enganado, entende? Tem que ter maturidade para saber tomar decisões, principalmente quando nós estamos em guerra. Quando nós estamos em guerra é pior ainda, para tomar decisão, tem que ser rápida e tem que ser certeira, porque se você errar, está em jogo a tua vida, entende? Então Paulo fala de transformação, amém? Ele fala de transformação, ser formado, glória a Deus. 1 Pedro 2, fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 2. É esse Pedro mesmo que você está pensando, amém? Que pisou na bola com Deus, mas depois, ele mesmo, Deus escolheu para começar a igreja, amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, e feito o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, amém? Então não tem como. Agora você veja bem esse texto, olha só, vou ler de novo, é pouca coisa. Deixando, pois, toda o que? Malícia. Esse é o grande problema da igreja, do homem, carnal. Malícia, engano. Paulo está dizendo isso. Fingimento. Cumprimenta o irmão só por cumprimentar, mas se pudesse matar o irmão, matava, né? Para de fingimento. Ele está falando de maturidade espiritual agora. Acabou lá aquele negócio de, né, fecundou, nasceu, né, um bebezão, e agora ele vai ter que crescer. Quer crescer? Então você tem que crescer o seguinte, então você para com isso. Você para de ser enganoso, para de fingimento, para de malícia, inveja, murmurações, chega. Porque isso aí é coisa de criança. Isso não é coisa de quem? Isso não é coisa de adulto. Isso é coisa de bebezão, está sendo enganado. Está pegando o pirulito em vez de pegar uns $100. Você está entendendo? Então, tem que mudar, tem que ter mudança de comportamento. Tem que entender que precisa amadurecer a ponto de não ser mais malicioso, a ponto de não ser enganoso, a ponto de não ter fingimento, inveja e murmurações. Então quem está aí está na carne, quem está aí é bebezão, é nascido de novo, mas não passa de um bebezão, que o diabo engana com a maior facilidade. Vai ver, o cara já está na inveja, vai ver, o cara já está nisso, vai ver, o cara está naquela. Você está entendendo? E cadê a maturidade espiritual da igreja, da noiva? Que Deus, ele fala que tem que ser sem ruga, sem mácula. E essa ruga é esses negócios aí, ó. Que ele está falando aqui, essas são as rugas, né? Ele fala, né, nesse sentido, o engano, malícia e tudo mais. Aí ele fala assim, ó, você precisa, ele está falando assim, mas eu estou fazendo uma colocação. Você precisa desejar, rapaz, afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Como menino novamente nascido. Olha o novo nascimento. Ele faz até essa colocação do novo nascimento. Do gerar aquela criança, você está entendendo? Daquilo que Jesus falou para Nicodemo, você tem que nascer de novo. E aí ele fala assim, ó, se já é nascido de novo, então você tem que se virar, meu irmão. Então você tem que ser que nem Josué, medita de noite e de dia nessa palavra, para você deixar de ser bebezão, então prosperará o teu caminho. Para de ser bebezão, medita. E ele fala então, né, nesse sentido, afetuosamente, né, leite racional, mas não falsificado, para que por ele vades crescendo.
Então, ninguém cresce se não for pela palavra. Não pensa você assim, sabe? Não tem ninguém, irmão. Não tem nada. É a palavra. É a palavra de Deus que cuida de você. É a palavra que você precisa amadurecer. É a palavra que você precisa ter entendimento. É a palavra que você precisa discernir. É a palavra, você tem que discernir. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que você faz. Você tem que saber qual é a decisão que você vai tomar. Você tem que saber como vai tratar as pessoas. Entende? Senão não dá certo, irmão. Não vai dar certo. Toma posse do que Deus está falando. Está falando comigo. Primeiro sou eu que tomo as cacetadas aqui, ó. Você fala, mas essas cacetadas estão duras, hein, César? Eu tomei primeiro. Entende? Deus está falando conosco. Então abre os teus olhos espirituais, dá atenção à palavra de Deus, né? Então ele fala desse jeito, para crescer. Amém? Aí agora em Hebreus, olha só o que Hebreus vai falar. Hebreus, aqui volta um pouquinho. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Sabe, irmão, às vezes vem na minha mente, assim, eu que sou pregador e tem muitos outros pregadores, mas para mim, pelo menos vem assim às vezes. Mas será que isso acontece mesmo? É um pensamento que vem. Será que é possível eu abandonar a inveja? Será que é possível eu não enganar mais ninguém? Será que é possível eu não ser mais fingido? Bom, irmão, se você não acreditar, você vai continuar sendo isso aí, ó. Vai continuar sendo desse jeito aí, ó. Porque a Bíblia fala que é pela fé. É a palavra que vai nos limpar. Lembra quando Jesus falou, vós estás limpo pela minha palavra. Então é a palavra que vai te limpar. Você não tem poder para isso. Você pode fazer o que você quiser, a faculdade que você quiser fazer. Você pode fazer o propósito que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Pode ir para a lua se você quiser. Não vai conseguir fazer nada se não for o Espírito Santo. Se não for Deus na sua vida. Se você não crer que Ele está na sua vida, então você vai, sabe? Eu estou assim faz anos, não consigo sair do lugar. Vai sair. Creia que você vai sair. Põe na mão de Deus. E Deus vai fazer você crescer espiritualmente. Amém? Então, Hebreus 5, versículo 12, 13 e 14, fala assim: porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas os mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Deu para entender? Nós temos que entender isso. Olha, Paulo está dando uma exortação lá. Paulo, os teólogos dizem que é Paulo aí, né? Uma exortação nesse sentido. Vocês ainda têm que tomar leite. Agora ele fala assim, não está experimentado na palavra da justiça. Amém? Porque quando você não é invejoso, você pratica a justiça de Deus. Quando você não é fingido, você pratica a justiça de Deus. Aquelas coisas lá, é só para quem é maduro. Então não se assusta se você é novinho ainda. É novinho ainda, né? É bebê, mas tem 30 anos na igreja. Misericórdia, né? Você vê que a igreja não muda? Não vai mudar nada. Vai mudar a palavra. A palavra transforma a vida do homem. Amém? Então ele mesmo está falando, não tem maturidade para praticar a justiça de Deus. Não tem.
Bebezão, não quis crescer, ficou no banco, não quer saber de nada, não quer saber das escolas que existem na igreja, sabe, não quer saber de batismo. Alguns chegam na igreja, nem batizado não é, já está 6 anos, não é nem batizado, sabe, não quer nada com nada. Irmão, se você resolve ser profissional em alguma coisa, seja lá o que for, se você não for estudar, você não vai ser profissional, você não vai conseguir exercer a profissão. E Deus tem um propósito, e você exercer o propósito dele. Agora, se você continuar criança, tem dois problemas graves, né? Se você continuar criança, ou o diabo te engana, né? Ou você morre desnutrido, porque não come a palavra, porque não estuda a palavra. Virou domingueiro, nem em casa não lê a palavra. Misericórdia, rapaz. Que Deus meta fogo em você, irmão, em nome de Jesus. Meta fogo, que eu quero dizer assim, incomode você mesmo. Vai acordar, rapaz? Não vai acordar não? Não vai ler a palavra? Não vai estudar a palavra? Não vai lá para a escola de ministério? Não vai na igreja hoje? Rapaz, acorda, nós estamos nos finais dos tempos. As coisas estão acabando. É melhor você começar a treinar aí, largar a chupeta, amém? E começar a pegar fazer um halterofilismo aí, amém? Então ele fala isso. É necessário, você tem que desejar, você tem que querer. Irmão, o desejo, tudo acontece por causa do desejo. Tudo acontece por causa do desejo. Deus desejou que você fosse ser filho dele. E porque ele desejou, ele autorizou você a ser filho. Olha o que é o desejo. O desejo é coisa, é por isso que eu falo lá, é complicado a nossa vida. E ao mesmo tempo, ela é bênção, depende daquilo que você escolhe. Por exemplo, o homem tem uma coisa que é complicado. A primeira coisa do homem complicado é o desejo. A Eva olhando para o fruto. Aí diz que ela desejou o fruto. A primeira coisa que tem no homem é o desejo. E Deus conhece o teu coração. A própria palavra fala que a palavra de Deus é viva, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, espírito e alma, e ele sabe a intenção do coração do homem. Deus conhece o teu coração. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe por que você está aqui. É melhor que você esteja bem intencionado. Entende? É bom que Deus olhe para o teu coração e fale assim, olha, quero mudança de vida. Já pensou, você vem com esse pensamento, quero mudança de vida, mudança de vida. Aí daqui a pouco chega alguém e fala assim, Deus está dizendo que Ele vai mudar a sua vida. Amém? Acorda, meu irmão. Não dá mais para ser criança, não. Amém? Bom, então, 1 Coríntios 3, vamos lá? Está terminando. Estou querendo ser breve aí hoje, hein? Amém? Mas como ninguém corre o risco de morrer se cair aí da... Amém? Aí é 1 Coríntios capítulo 3. Amém? Vamos lá? Falta só 2 versículos aí. E aí a gente termina isso aqui. Eu acho que eu já falei demais. 1 Coríntios capítulo 3. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 4. Ele diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais
E não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, né, porventura não sois carnais? Você quer ver um termômetro carnal na sua vida? É você a hora que chegar a ver o pregador. Esse pregador que vai pregar, ai, né? É carnal, você é carnal, irmão. Você é do apóstolo, não é do César? Não é do pastor Kleber? Não é do pastor André? Eu sou do pastor André. Aqui, ó. Carnal. Ué, que diferença faz ser o apóstolo? Que diferença faz ser eu, ser o pastor Kleber, ser qualquer outro pastor aqui da igreja? Quem vai fazer a obra é a palavra, meu irmão. Para de você ficar idolatrando. Deu para você entender? Para de idolatria. Porque se você está na idolatria, mas eu sou nascido de novo. Eu sei que você é nascido de novo. Vamos imaginar? Eu sei que você é nascido de novo, mas você é carnal, irmão. O que você veio buscar aqui? Veio buscar pregador? Ou você veio buscar a palavra de Deus? E aí Deus sabe o que está no teu coração. Toma cuidado, irmão. Você simpatizar por um pregador, amém, sem problema nenhum, mas não rejeite o outro. Isso eu acho que simpatizar é uma coisa louvável, é normal. Cada um tem um jeito de falar, né? Então a gente acaba simpatizando, mas fazer diferença entre os pastores, aqui eles já faziam. Eu sou de apóstolo, eu sou de Paulo, vocês são de Cristo. Deu para você entender? Entenda isso, em nome de Jesus. Então isso é maturidade espiritual. E é uma das coisas que acontece muito na igreja. Pode parar com isso. Entenda? Então, você precisa decidir. Eu creio que a maioria aqui já experimentou o novo nascimento. Se não experimentou, pode aceitar Jesus hoje. E quem sabe é hoje que você, fecunda. Amém? E se não, e se você, por exemplo, está aí, que nem bebezão, apanhando do diabo toda hora, está na hora de você tomar uma posição diante de Deus, Começa a desejar a palavra de Deus, como uma criança deseja o leite materno e vai crescendo. Você vê que o princípio espiritual é a mesma coisa que um princípio humano. É uma analogia, é uma parábola, mais para uma analogia. Compara uma gravidez exatamente com a palavra. Então, meu irmão, já nasceu de novo? Glória a Deus, agora você precisa ser formado. Então você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa se aproximar com Deus. Sabe, cada vez mais buscando. Não perca tempo, meu irmão. Você às vezes vai de frente para a televisão e fica perdendo tempo. Você está entendendo? Vai gastar o teu tempo naquilo que é pão. Entende? Gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Gasta o teu tempo naquilo que não é pão. Vai buscar pão. Jesus é o pão da vida. Ele vai te dar revelação. Ele está de olho em você. Ele olha para você. Ele vê que você está abrindo a Bíblia. Ele vê que você está lendo. E ele vê que você quer, está se interessado pelo reino dele. E ele vai derramar uma unção sobre a sua vida. Entende isso? Não dá mais, porque as coisas estão difíceis, está estreitando, e nós vamos precisar tomar decisões. Glória a Deus. Então, vamos lá no último, 2 Timóteo. Então, deixar de ser bebezão, para ser como Timóteo. Amém? Quem lembra de Timóteo? Era o filho de Paulo, no sentido espiritual. Paulo fala muito bem dele. Ele fala: olha, meu filho Timóteo, agora que você aprendeu essas coisas de mim, ele aprendeu do apóstolo Paulo, mas aprendeu de Deus. Agora você vai e ensina para homens e mulheres idôneos, pessoas que interessam, idôneos, que é zeloso. Ele fala isso. E aí ele fala isso nas cartas de Paulo para Timóteo. E aqui Timóteo
por que eu tenho que crescer? Por que eu tenho que nascer? Né? Ser gerado. Por que eu tenho que estudar para ser formado? Para quê? Aí Paulo aqui escreve para Timóteo e ele fala assim, a posição de Timóteo. Capítulo 2, versículo 3 a 6. Admoesto-te, segunda? Não, estou no primeiro. É o segundo. Segundo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 52 bilhões de espermatozoides. Né? E aí Deus escolheu você para a guerra, irmão. Escolheu você para a guerra. Oh, glória. Amém? Escolheu você para ser guerreiro. Escolheu você para ser guerreira. Mas como que vai dar uma espada para um bebezão? Como é que vai mandar um bebezão para a guerra? Pensa bem. Você mandaria o teu filho, 5 anos de idade, para a guerra? Até estão fazendo isso hoje, né? Em alguns lugares aí, misericórdia. Mas o que vai fazer uma criança de 5 anos no meio de uma guerra, irmão? É pão para eles comerem, né? Vai acabar. Deus é um Deus sábio. Ele sabe todas as coisas. Ele começa as coisas pequenininho, depois vai transformando, né? Como até uma árvore, vai planta a semente, começa a crescer, até que chega a dar os frutos. Tudo isso daí está comparado com o reino de Deus. Então, primeiro você nasce, porque morreu. Adão matou você. Depois, você é formado. Depois, você é alistado, cresce, amadurece. E depois alistado no exército de Deus. E aí você fala assim, mas olha, quando eu estava no mundo, irmão, as coisas chega até em pessoas que, crente falando isso. Vê se não é carnal um crente desse. Quando eu estava no mundo era melhor. Melhor? Você pirou. Está fora do juízo. Porque quando você estava no mundo, além de você estar fazendo tudo contra Deus, ainda você estava condenado à morte eterna. Não é verdade? Mas agora não, agora você está livre. Agora você pode crescer, agora você pode se alistar no exército de Deus, e você ser um guerreiro como foi Davi. Davi é o maior exemplo que tem na Bíblia nesse sentido de guerreiro. Para isso Deus te chamou. Entende? Amém? E ele termina aqui dizendo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Irmão, isso aí é sério, aí é pesado. No mundo espiritual, sabe, se você não tiver legítimo, você corre risco, irmão. Entende? Você precisa ser maduro espiritualmente para entrar em certas batalhas espirituais. Deus te chamou para ser soldado. Deus te chamou para a vida eterna, fez você nascer de novo, chamou você para ser preparado, formado, para alistar você nesse exército. Agora, não adianta você, sabe, como uma autoridade policial. Olha, ele é policial, mas é corrupto. Deu para você entender? O que vai adiantar? Que moral tem esse soldado? Nenhuma moral. É a mesma coisa, do que adianta nós estamos como soldado de Cristo, mas vivendo uma vida de pecado. Não, faça isso. Amém? Porque você vai receber sim
tudo que Deus tem para você agora e lá na eternidade. Mas se você brigar, se você guerrear legitimamente. Quer dizer, o que é guerrear legitimamente? A minha guerra é de acordo com a palavra de Deus. Os meus padrões para a guerra, palavra de Deus. Eu não mudo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus assim, que a minha luta não é contra a carne, contra sangue, não é contra pessoas, mas a minha luta é contra principado, potestade, mas a gente mete a língua em todo mundo. E aí você vai querer vencer uma guerra dessa? Como? Não vai vencer mesmo. Ou fazemos do jeito de Deus, porque Adão e Eva não fez do jeito de Deus e causou todo esse caos. Então, se você quer prosperar, se você quer melhorar a sua vida, aproveita que você já nasceu de novo, glória a Deus. Então, começa a se interessar para estudar a palavra. Amém? Estuda lá na sua casa, se inscreve ali, vai lá, né? Escreve aí o teu nome para fazer mais alguma coisa. Se vira, amém? É o único jeito. Em nome de Jesus. E ele fala assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, se você quer gozar dos frutos, então você tem que trabalhar. Amém? Então, é isso que Deus, creio, falou comigo, é isso que Ele queria falar com a igreja, Ele falou com a igreja, agora é com você, irmão, amém? Eu quero orar para você, amém? E o louvor pode vir até aqui, e nós vamos terminar com uma oração e mais uma adoração ao Senhor, amém? Então, é isso, pensa nisso. Deseja, irmão, deseja mesmo, cada vez mais, buscar o entendimento de Deus, amém? Sabe, Deus pode usar a sua vida, e vai usar como guerreiro. Você vai entrar num lugar, vai estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio, né, é legítimo, você está entendendo? E vai guerrear e vai vencer, amém? Por exemplo, quem tem familiares aqui que ainda não é convertido? Né? Olha só. E quem deseja que ele seja convertido? Então, começa a jejuar. Começa a reivindicar a palavra. Em nome de Jesus, solta o meu irmão, fulano de tal. Solta ele agora. Em nome de Jesus, porque ele faz parte da minha casa, e se eu amo Jesus, então ele disse que vai salvar a minha casa. Aí se você souber até o demônio que é, mete um sarrafo no demônio lá, entendeu? E liberta, ele está lá escravo, irmão, precisa ser liberto. Agora tem que orar e tem que jejuar por ele. Deus, o que acontece? Não acontece nada. Deus devia descer e falar, você também não ora, não jejua, não faz nada. Às vezes tem medo até de guerrear, né? Tem gente que tem medo, se ficar endemoniado, acho que eu desmaio. Misericórdia, irmão. Que crente é esse? Amém? Vamos fazer um louvor, irmão, vamos ficar de pé.